primeiro lá. Vamos lá. Bom dia, meninas aí. Vamos lá, tranquilo? Como é que vocês estão? Vou compartilhar a tela com vocês aí. Aceito o compartilhamento, por favor. Show de bola. Vamos lá. Só para poder ter a certeza aí, nós terminamos exatamente falando sobre Bolsa de Valores. Foi isso mesmo ou a gente foi adiante? Vocês lembram disso? Foi isso mesmo. Foi isso, né? Beleza, beleza. Vocês precisam que eu volte em Bolsa de Valores ou eu posso continuar? Pode continuar. Show, vamos lá. Então, na última aula, nós havíamos falado sobre o funcionamento das bolsas de valores, né? E o objetivo que se tinha em criar, em jogar as suas ações na bolsa de valores. E aí, obviamente, que esse processo ele vai gerar um salto ou um potencial de desenvolvimento maior de uma indústria, de uma empresa perante outra. A título de curiosidade, por exemplo, o Uber acabou de abrir as suas ações no mercado financeiro. Até hoje, desde a abertura até hoje, não houve nenhum lucro da empresa para que eles compraram as suas ações. Na verdade, o Uber está tentando se posicionar no mercado de uma maneira um pouco diferente. Só que quando eles colocam as ações dentro da Bolsa de Valores, o que eles querem é arrecadar esse dinheiro para poder fazer um reinvestimento na própria empresa. E aí, obviamente, eles têm como meta futura que eles consigam, dessa maneira, potencializar, alavancar a empresa e, assim, aumentar os lucros que dava anteriormente, né? Antes de serem colocados as ações na Bolsa de Valores. E é óbvio que isso vai tornar algumas empresas muito grandes, maiores do que elas já eram, e vai dificultar o surgimento de outras. Vale dizer que no mercado, né, no mercado capitalista, a briga é de cachorro grande. Quem é grande, quem é muito grande, evita a concorrência e, quando possível, não permite nem o desenvolvimento das empresas pequenas. Vale lembrar, por exemplo, o caso do Dolly com a Coca-Cola. O Dolly começou a fazer graça, o Dolly começou a vender um pouquinho mais, começou a aparecer um pouco mais na mídia, a Coca foi lá e comprou, né? Agora a gente teve um caso bem curioso, Magazine Luiza, se eu não me engano, o Magazine Luiza comprou o Netshoes, porque o Netshoes estava vendendo demais, né? Vendendo muitos produtos de grande variedade. O Magazine Luiza, que é gigantesco, foi lá e abocanhou o produto, né? O site do Netshoes. E aí, como que você vê hoje, é esse capitalismo extremamente selvagem, aonde as maiores empresas tentam abocanhar as menores. E nesse momento, quando você tem a sua empresa colocando as suas ações na Bolsa de Valores, lucrando, tendo um acúmulo de capital maior, o que você vai ver é uma concentração ainda maior de empresas. E aí a gente entra numa parte que é uma parte com vários conceitozinhos pequenos e importantes para a gente poder estudar, né? No caso, eu coloquei para vocês que a concentração aumenta, né? A concorrência facilita as grandes empresas, levando às fusões e à formação de monopólios e oligopólios, né? O que são monopólios? Monopólios são quando as empresas que dominam a oferta de um determinado produto ou serviço. Com isso, nós temos a fixação de preços e, consequentemente, o aumento dos lucros. Igor, como é que funciona o monopólio? Vamos imaginar que entre todos os cursos para medicina, a Jarline seja o maior de todos. E aí a Jarline começa a perceber que outros cursos começam a surgir. Mas a mensalidade da Jarline é de R$10.000. Se outros cursos aparecem, eu vou ter concorrência. Então, o curso A vai colocar o curso a 9.000, o curso B vai colocar o curso a 8.000. Jarline vai parar e pensar, peraí, se eu continuar vendendo a 10 o meu curso, eu posso continuar tendo os meus alunos. De boa, tranquilo. Só tem um pequeno problema. Agora eu tenho concorrência. Tem um cara que ele vai parar e pensar, eu posso pagar menos. Quer dizer, eu só tenho condição de pagar menos. Então eu não vou fazer o curso da Jarline, eu vou fazer o curso A ou o curso B. Pode aparecer um curso que bote a mensalidade a R$5.000. Cara, R$5.000 é a metade. A diferença entre um curso e outro vai ter que ser muito grande para o cara poder ficar no da Jarline e abrir mão desses 5.000 de diferença. E aí o que vai acontecer? A Jarline vai pensar, eu vou tentar, de certa maneira,
comprar esses cursos pequenos, reinar absoluto no mercado, ser a única, e aí eu vou colocar o valor como eu quiser, no preço que eu quiser, e vou acabar com a concorrência. Se eu acabo com a concorrência, só eu ofereço esse serviço, só eu vou oferecer esse produto. Logo, o preço que eu colocar é o preço que o cliente vai ter que pagar. O que o cara faz? Mete 11 mil reais. Quer curso de medicina? Tem que pagar o JLMed. Tem que pagar 11 mil reais. Eu fico pensando assim, vocês têm uma... Imagina se no Rio de Janeiro existissem 75 faculdades de medicina. Cara, o curso não ia poder ser tão caro assim. O curso teria que baixar o valor. Quando você tem monopólio, você acaba dificultando demais, quer dizer, acabando, na verdade, com a concorrência. E isso é muito ruim para o consumidor. Porque primeiro que você não tem opção. E essa opção causa um monte de consequências, como, por exemplo, a questão do preço, que vai se manter alto. Embaixo, por exemplo, nós temos os oligopólios, diferente dos monopólios, né? Quando uma empresa só toma conta de um produto ou de serviço. Os oligopólios é quando você tem um conjunto de empresas que se unem para comandar determinados setores da economia. Então você tem, por exemplo, o JLMed, o curso A e o curso B. Esses cursos conversam, trocam informações, se comunicam, né? E eles acabam determinando o preço, determinando quanto vai ser produzido, aonde vai ser vendido e assim por diante. Então, nesse primeiro momento, o que a gente vai ver? Os caras botam as ações nas bolsas de valores, eles ganham mais dinheiro, eles fazem mais investimentos, eles dominam o mercado. Quando eles fazem isso tudo, pode ocorrer o surgimento de monopólio ou até mesmo o surgimento de oligopólios. Mas eu quero que vocês imaginem o quanto que isso vai aumentando a concentração em determinadas empresas. Então, o que a gente vai ver é um grupo de 3 empresas de eletrodoméstico, um grupo de 3 empresas de produção de automóvel, um grupo de 3 empresas de produção de máquinas agrícolas dominando o mercado. Isso é muito ruim. A concentração é muito ruim. E aí Igor, me mostra o outro lado, me mostra como é que isso funciona por uma outra perspectiva. A gente, por exemplo, está passando por um momento agora onde a gente tem várias operadoras de celular. Então é curioso a gente pensar o seguinte, a gente está com um determinado aparelho, e aí a gente está pagando, sei lá, uma conta de R$129 por 10 megas de internet. Não sei se é mega, acho que é mega, 10, sei lá, 10 alguma coisa. Acho que é 10 mega ou 10 gigas, sei lá. Aí a empresa liga e fala assim, olha, a gente oferece para você 10 de internet, 10 megas por R$125. Aí você vai cancelar. O cara, não cancela não, eu te dou um desconto. Aí vem uma outra empresa, olha, eu faço por R$75 a mesma quantidade de internet. Aí vem uma outra, eu faço por R$59, a Nextel, né? Normalmente é a Nextel. Eu faço a mesma quantidade de internet por R$59. O que você tem é Vivo, Oi, TIM, Claro e Nextel. Essas 5 empresas disputam o mercado. Quanto maior a quantidade de empresas, maior vai ser a competição, melhor vai ser para o cliente. Então, o monopólio e o oligopólio, eles complicam muito a nossa vida. É muito difícil a gente viver numa sociedade monopolizada ou procurar serviços que estão na mão de poucas empresas, porque o que a gente vai ter é uma dificuldade muito grande de achar boas condições e bons preços. Se eu não me engano, foi no ano passado, no final do ano passado, a Marcela falou para a gente limpar o sofá da sala, aquela lavagem a seco. Eu liguei para o primeiro cara, o cara falou 250. Eu falei, caraca, irmão, sofá de 3 lugares, pequenininho, 250 tá caro, cara, é o preço e tal, a gente é a melhor empresa do mercado, não sei o quê. Eu falei, beleza. Liguei para outro, 200. Eu falei, tá melhorando. Liguei para outro, o cara falou, faço por 120. Não, ele perguntou assim, eu falei, quanto é que tá? Ele, 150. Eu falei, pô, cara, o preço tá bom, mas eu vi um outro cara aqui, o cara acabou de me oferecer por 150. Tu pode baixar um pouquinho, cara? Faço por 120. Eu falei, 120? Beleza, tá fechado. O cara foi lá em casa, fez o serviço, ficou ótimo. Cara, eu teria pago o dobro pro mesmo serviço. Então, assim, a gente precisa de opção para poder pechinchar, para poder ter a concorrência a nosso favor. E dessa maneira, quem ganha é o consumidor. E isso é muito curioso, isso pode cair numa prova tranquilamente. Diversas empresas têm como objetivo a compra de outras pequenas. E existem órgãos do governo que tentam impedir esse monopólio ou essa diminuição da concorrência. E aí eles impedem a compra de uma empresa por parte da outra.
Isso é muito importante. Isso pode cair numa prova. Por exemplo, se eu não me engano, a Boeing, a empresa de aviação, né, de produção de avião, está tentando comprar a Embraer. É um litígio desse aí. Os órgãos reguladores estão tentando impedir essa compra para que isso não gere a diminuição da questão da concorrência. Outro setor impactado muito por isso é a questão das empresas aéreas. Hoje nós temos no Brasil Gol e Latam, duas empresas. A Azul, grande parte dela foi embora, né? Faliu. A gente não tem outras empresas para poder concorrer no mercado nacional com força. E o que a gente tem hoje são duas empresas que mandam aqui no nosso país e empresas de fora que operam voos aqui dentro, mas sempre em aliança, em certos acordos comerciais com a Latam e com a Gol. Para quem aí viaja de avião, quando você entra no avião, geralmente você escuta, né, o cara falando, essa empresa que tem aliança com uma outra empresa, como a TAP, Air France, a British, a American Airlines e assim por diante. Então, falando dessa parte aí, bastante importante, porque isso pode cair tranquilamente numa prova. Tranquilamente mesmo, muito tranquilamente que isso pode acontecer. Beleza? Passando adiante, o aumento da produção continua, né? Em certo momento, o desenvolvimento industrial e, consequentemente, o desenvolvimento econômico passou a alcançar novos horizontes. Deixou de ser feito apenas nos limites territoriais de cada um dos seus países e passou a atingir outras nações. Na verdade, esse momento é um momento muito importante. É um crescimento interno tão grande, a empresa fica tão grande internamente, ela ganha tanta importância dentro do país, que ela acaba pensando e percebendo, opa, o limite territorial, o limite do meu país, a zona, as minhas fronteiras, elas já estão muito pequenas para mim. Eu preciso buscar novos mercados. E aí, essa imagem da direita aqui, ela é muito emblemática, né? Ela tem um carinha, uma carinha de burguês, né? Com uma cartolinha aqui preta. E você percebe que ele está colocando a mão em outros territórios. Esse é o capitalismo se desenvolvendo. É o capitalismo procurando novos mercados. É ele procurando novas fontes de energia. Ele buscando novas áreas de investimento. Ele buscando possibilidade de aumentar os lucros. Então, o que a gente pode ver a respeito disso aqui? As empresas lá que eram monopolizadoras, que concentravam o mercado, elas estão tão grandes, mas tão grandes que elas não têm mais para onde ir, dentro, internamente, onde a economia da sua empresa se desenvolveu. Aí ela pensa o seguinte, peraí, se eu não tenho como crescer dentro, eu vou começar a crescer fora. E aí você tem os braços dessas economias se desenvolvendo por outros territórios. Curiosamente, essas duas imagens aqui embaixo, elas mostram a chegada, tá, de exércitos, entre aspas, desse exército capitalista a esses locais que antes não eram seduzidos por esse modo de viver capitalista. Aqui nessa imagem, você consegue enxergar até o Mickey aqui, ó, um pouquinho abaixo. Ele chegando com tudo, como se fosse a economia americana chegando no novo território. O que isso quer dizer? Isso quer dizer uma série de impactos no modo de vida, no modo de produção, na economia. Hoje, a gente tem que ver que o mundo é um mundo globalizado e existe uma padronização muito importante em hábitos, em valores, em cultura. Visto isso, nós vivemos exatamente como o modo de vida americano. O nosso padrão de vida, a gente vai ver isso lá na frente, mas a gente tem que antecipar, porque é nesse momento que começa, a gente consegue perceber o nosso modo de vida extremamente americano. Vivendo em condomínios fechados, vivendo nos shoppings, né? Vivendo em áreas de lazer cercadas, tendo hábitos muito iguais aos hábitos americanos. A nossa família hoje, ela tem como meta eu para as crianças. Tem como meta viver numa casa grande, boa, arejada, com os filhos, com o carro na garagem, dono de empresa. É meio tio Phil, assim, é meio maluco no pedaço. É o que a gente espera. Por quê? Porque nós fomos criados e doutrinados em uma sociedade que assiste muito do modelo de vida americano. E isso começa nesse momento, quando essas empresas se deslocam para esses países. Porque a empresa, ela não leva só o seu produto, ela leva também o seu modo de ver, os seus hábitos. E aí, eu queria muito que vocês assistissem o documentário que ganhou o Oscar, chamado Indústria Americana. Está no Netflix.
Cara, é sensacional, porque ele mostra uma indústria chinesa ocupando uma área de produção nos Estados Unidos. Só que, curiosamente, eles deslocam, além da empresa, muitos funcionários chineses. E qual é o X da questão? É que esses funcionários chineses, eles trocam a questão de hábito com os americanos. Isso é muito louco, porque você vê como que o chinês funciona e como que o americano funciona para o trabalho. O chinês funciona de um jeito, o americano funciona de outro completamente diferente. O chinês aceita ser chamado a atenção, o americano não aceita. O chinês não se atrasa, o americano se atrasa. O chinês vive para o trabalho, o americano vive para o trabalho e para a vida, e para o hobby, e para a família, e assim por diante. Então, quando uma empresa chega, ela traz consigo as características culturais do seu país de origem. Não tem como a gente pensar diferente disso. E aí, esse primeiro momento aqui, ele é muito importante. A gente está falando aqui, mais ou menos, um pouquinho do início do século XX. Tá? Ali em 1920, 1930, com esse começo de expansão. E esse começo de expansão, ele é muito importante e ele vai causar algumas consequências importantes também. Vamos falar sobre isso ainda. Então, assim, para a gente também não ser muito radical, esse processo não vamos colocar no começo do século XX, vamos colocar da metade do século XIX, começando lentamente, ganhando no final do século XIX e dando esse boom no início do século XX. Mas o que a gente tem é esse aumento dessa capitalização e dessa capilarização dessas empresas. Né? E aí, um ponto curioso, né? Não sei se vocês já assistiram, mas, pô, eu, por exemplo, eu gosto muito de Friends. E Friends é muito assim, é muito sonho de todo jovem, pelo menos de todo jovem que eu conheço que assiste Friends também, né? Você, dos 20 aos 30, dos 21 aos 31 anos, vive em Nova York com os teus amigos, em 2 apartamentos. Porta com porta, um do lado do outro. Cara, é uma loucura pensar isso. Mas você vive em Nova York, tá todo dia no café, tomando um cafezinho ali, bebendo alguma coisa, não tem problemas, né? Beija na boca, namora, vive numa cidade sensacional, né? E esse padrão de vida, ele é vendido durante 10 anos enquanto o Friends faz sucesso. E o Friends acaba e ainda se continua com aquele modelo de vida. Ou então, por exemplo, as séries de televisão que a gente assiste, como, por exemplo, American Pie. Ah, American Pie, faculdade, não sei o que, festa, bebida. Cara, é o modo de vida que se vende. Não é exatamente isso que se vive. E não existe apenas a opção de estudar nos Estados Unidos. O mundo todo vive de maneira diferente para o estudo, mas a gente só conhece aquilo que chega até a gente. Assim como chegou o produto cinematográfico americano, chega também as empresas americanas, como, por exemplo, o fast food, que é uma cultura que veio de fora e que hoje faz parte do nosso dia a dia. No prédio do JL Med, o que a gente tem lá embaixo, no primeiro andar, é uma série de restaurantes de fast food. Né? Ou fast food, ou comida rápida, como as pessoas gostam de dizer, que é o restaurante aquilo. Você entra, bota o prato rapidinho, come em 15 minutos e vai embora. Não é o fast food tradicional do hambúrguer, mas é o fast food para você poder comer rápido. Você se serve, você faz, você vai assim por diante. Só a título de curiosidade, hoje existe, principalmente na Itália, um movimento contrário ao fast food que se chama slow food. O que é isso? É um restaurante que você entra, senta, toma um gole de vinho, conversa, demora para poder pedir o prato. Quando você pede o prato, você pode acompanhar o cozinheiro fazendo o prato. O cozinheiro começa fazendo a massa, mistura a farinha, o ovo, o leite. Você acompanha o processo. O cara faz a comida lentamente e você come. Né? Então, assim, em oposição a essa cultura desenfreada do fast food, existe atualmente uma cultura que está tentando ser difundida, conhecida como slow food. Então, é bem legal a gente perceber essas nuances importantes dentro do nosso conteúdo, tá? Ainda estou falando lá atrás, metade do século XIX e início do século XX, mas é bom a gente jogar e fazer um contraponto com esse momento atual. E aí, seguindo, o que a gente tem também é esse momento do imperialismo, né? Que é essa busca por novos mercados, novas fontes de energia, novos mercados consumidores, né? Coloquei aqui novos mercados sendo necessários, novas fontes de energia, área de investimento, possibilidade de aumento dos lucros, esse último ponto mais importante. Esse período é conhecido como
imperialismo, onde eu procuro o controle político e o controle militar de uma determinada área, né? E aí eu coloquei para vocês aqui, ó, duas definições, tá? Uma definição um pouco mais geográfica e uma definição bem mais histórica. Então, para esse site chamado Que Conceito, o imperialismo é uma tendência expansionista de um Estado ou de um povo com o objetivo de dominar, direta ou indiretamente, outros estados ou povos. Se aplica ao expansionismo ocidental no período que compreende de 1850 a 1950, especialmente na denominada Idade do Imperialismo, que compreende desde os anos de 1880 a 1914, quando o mundo foi repartido entre as grandes potências capitalistas, modalidade do processo, implicações sociais, econômicas e diplomáticas. Por outro lado, uma outra definição de imperialismo, política ocorrida na época da Segunda Revolução Industrial, trata-se de uma política de expansão territorial, cultural e econômica de uma nação em cima de outra. O imperialismo contemporâneo é chamado de neoimperialismo, pois possui muitas diferenças em relação ao imperialismo do período colonial. Então, esse período destacado pela gente dos monopólios, busca de novos mercados, busca de novos países para explorar economicamente, militarmente, assim por diante, né? O que a gente tem é o chamado período neoimperialista. A gente trabalha com o período colonial como um período imperialista, inicial lá no século XVI, e o que a gente tem aqui, na verdade, é um período neocolonial ou esse neoimperialismo. Nesse momento, o que a gente tem é uma partilha, né? É uma divisão dos países ditos como menos desenvolvidos ou atrasados pelas potências europeias. Então, sem discutir, sem perguntar, sem consultar, o que a gente tem é um transbordamento da política europeia, da economia europeia sobre a África e a Ásia, tá? E aí, obviamente, que essa divisão e partilha não vai respeitar o interesse do povo que está naquela região. O que a gente vai perceber é que a gente vai ter esse imperialismo se dando de maneira devastadora em determinados países, africanos principalmente. Quem já assistiu Hotel Ruanda sabe do que eu estou falando. Quem já assistiu O Último Rei da Escócia sabe do que eu estou falando. É uma exploração significativa. Não bastasse a ocupação feita lá no século XVI, o que a gente vai ver é uma ocupação muito grande nesse período da história, tá? E eu coloquei aqui, essa partilha consolidou a divisão internacional do trabalho, onde as colônias se caracterizavam em fornecer apenas matérias-primas para os países que passavam pela industrialização. Formou-se, assim, uma nova configuração econômica, subordinando os africanos às potências europeias. E aí eu queria destacar um ponto importante com vocês. Olha que coisa curiosa. É muito curioso a gente pensar, mas a Europa vai se desenvolvendo, sem parar, e produzindo. Mas a Europa tem consciência de que para ela se desenvolver, ela necessita de matéria-prima. Isso é fato. Eu não tenho como produzir sem matéria-prima, a não ser que eu recicle. Mas para eu poder reciclar, eu tenho que ter algo para poder reciclar. Então, se o meu produto for de bens duráveis, ele pode, na época, ele demorava 20, 25 anos para poder pifar, para ser reciclado. A cultura da reciclagem não é uma cultura antiga. É óbvio que lá atrás, nos primórdios, o homem já pegava determinadas ferramentas e ele reciclava. Mas a reciclagem, enquanto atividade feita como a gente entende hoje em dia, é algo muito mais recente. E aí, qual é o curioso disso tudo? A Europa, ela sai produzindo. E ela sabe que ela vai chegar num ponto que ela não vai conseguir produzir mais. Mas ela continua produzindo, dane-se. Ah, por quê? Porque na cabeça dela, qual é a ideia que ela tem? Bom, assim que acabar, o que eu vou fazer? Eu procuro em outro país. Dane-se. Não tem problema. E aí, qual é o mais curioso? As reservas de ferro e de carvão da Alemanha, da Inglaterra, elas acabaram muito rápido. E aí, quais são os países ricos em recursos naturais, em recursos energéticos? Os países, muitas vezes, subdesenvolvidos. Os países africanos. No caso, né, nessa época aí, ainda engatinhando mais a China. Né? A gente tem o Brasil, como um país que tem... Eu descobri isso nessa quarentena, eu fiz uma pesquisa. O Brasil tem, de área plantada de soja, a mesma área
da Alemanha. Então, olha que coisa louca. O Brasil planta uma Alemanha de soja. É muita coisa, é muito recurso natural disponível, é muito território para poder ser explorado. Serra de Carajás, o ouro de Minas Gerais, o ouro da África do Sul. Né? Se a gente for parar para poder pensar, meu irmão, vai ser uma loucura. Porque o europeu ele vai começar a ver esses outros territórios como uma possibilidade muito grande de explorar esses recursos naturais. Tá? Então, essa ponta, essa parte aqui, é uma parte onde a Conferência de Berlim, que é uma reunião muito importante feita, é um encontro, na verdade, né, feito pelas potências europeias, eles sentam numa mesa e falam o seguinte: como vamos dividir a África e a Ásia de acordo com os meus interesses? Espera aí, galerinha, que o cachorro tá comendo roupa do Antônio aqui. Peraí, só um minuto. Foi mal, galera. Meninas, me empolguei, hein? Eu nem parei para poder ouvir vocês. Alguma dúvida aí, Inara e Tainá? Falei. Só uma coisa. Hum. Isso que você está falando é porque eu meio que me confundia. É Ah. imperialismo ou neo-imperialismo? Então, Ou neo-imperialismo é a de agora e... pode ser os dois nomes. Você pode trabalhar com imperialismo ou pode trabalhar com neo-imperialismo. Eu estou dizendo que a gente chama de neo-imperialismo porque lá atrás, no período da colonização, a gente também trabalha com uma questão imperialista. Só que esse termo imperialismo ele é muito mais usado para essa fase da segunda revolução industrial. Então, coloca essa fase como imperialismo, essa fase que eu estou falando agora, né, da segunda revolução industrial, ou como neocolonialismo. São os dois nomes para esse momento. Ah, tá. Beleza? Tainá, eu não te ouvi. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Você tá anotando? Tô anotando. Então, beleza. Show de bola. Vamos lá. Aí você fala assim, agora para você, Inara, olha aí, ó. Qual a relação entre colonialismo e imperialismo? Podemos chamar o imperialismo de neocolonialismo? Acabei de explicar para você. Olha como fica o mapa da África. E aí, eu vou até aumentar a imagem para vocês aqui. Olha que parada bizarra, meu irmão. Olha que loucura. Os colonizadores da África: Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Portugal. Olha como, por exemplo, a França toma conta de uma parte considerável da África. Olha Portugal, Angola, Moçambique, ok? Olha, por exemplo, a Inglaterra, África do Sul, Botsuana, Zimbábue, Zâmbia, Malawi, Quênia, Uganda, Sudão, Egito. Olha a Itália, Líbia, Somália. Olha a Alemanha, Namíbia, Burundi, Tanzânia, Camarões, Togo. É curioso, mas durante esse momento, durante essa época, era de maneira fatiada literalmente o território. Ah, eu quero o Saara Ocidental. Ah, eu quero a Eritreia. Ah, eu quero a Etiópia. Ah, eu quero o Djibouti. Meu irmão, não tem papo não. Vamos dividir, vamos pensar. O Congo fica para quem? Ah, o Congo fica para a Bélgica. Ah, mas por quê? Ah, não, porque aqui tem algo que eu quero, algo que eu gosto. E ninguém aqui foi consultado. A partilha da África feita na Conferência de Berlim, ela não leva em consideração o gosto e os sabores de quem vivia aqui nesse momento. E aí, curiosamente, o que a gente tem é hoje uma grande leva de imigrantes desses países aqui voltando ou buscando os países de semelhança colonial, de semelhança cultural. Por exemplo, a Argélia foi ocupada e ela foi neocolonizada pelos franceses. O que a gente tem hoje? Os argelinos buscam qual país para poder migrar, para tentar uma nova vida? A França.
Na Líbia, eu tenho hoje uma população muito pobre, buscando novas oportunidades aonde? Na Europa. Em qual país? Na Itália. Por que na Itália? Porque a Itália foi o país do neocolonialismo. No Egito, a gente até tenta fazer uma migração para a Inglaterra, mas a gente tem que lembrar que a Inglaterra está no norte da Europa e ela é uma ilha, é mais difícil de fazer esse movimento. Mas a gente precisa ficar ligado, principalmente a esse mapa, para poder entender. Ah, Igor, tem que decorar? Não necessariamente. Não vai decorar isso aqui. Mas alguns países são importantes da gente lembrar qual é a relação com o país europeu. Eu destaco 5 países. Se vocês quiserem colocar na folhinha de vocês, vale a pena colocar. Primeiro, Argélia e França. Essa relação aqui é muito intensa. Vale até lembrar que o maior jogador de futebol francês é argelino, tá? O Zidane. Então, Argélia e França é o primeiro que a gente pode destacar aqui, tá? Outro importante, África do Sul e Inglaterra. A cultura inglesa é muito enraizada na África do Sul, tá? O nome das cidades, os hábitos, os esportes praticados, tá? Outra relação muito próxima, Angola e Portugal, tá? Angola e Portugal é outra muito importante também, beleza? Mais uma importantíssima, Camarões com a Alemanha. Muitos camaroneses hoje buscam e tentam a vida na Alemanha, até pela questão das raízes culturais, a questão do idioma, tá? É muito importante. E por último aí, acho que eu já falei 3 ou 4, né? Acho que eu já falei 4. Pode colocar mais 2 aí, ó. Senegal e Costa do Marfim. São 2 países onde a população tem ainda um contato cultural, uma relação cultural muito próxima com a França também, tá? Então, assim, destacando esses países aí, para que vocês fiquem atentos, porque pode aparecer com tranquilidade em uma prova, alguma relação entre esses países, tá? E aí, ficassem atentos é o seguinte, muitas fronteiras, muitos limites territoriais, eles são retilíneos. Você vê aqui, por exemplo, na Argélia com Níger, na Argélia com a Mauritânia, com Mali, no Saara Ocidental. A gente tem aqui, ó, em Angola, alguns contornos que são retilíneos, tá? Esses contornos, eles são extremamente prejudiciais. Por quê? A impressão que dá é que eles foram feitos com uma faca, literalmente em cima de um mapa, né? Botaram o mapa na mesa e eles foram fatiando o território africano. Essa forma de divisão que fica muito linear, que fica muito retilínea, ela nos dá a certeza absoluta de que não foi levado em consideração a opinião, o pensamento e a vontade de quem vivia nesses locais. E aí, uma forma de dominar essa galera quando os europeus chegavam era a seguinte: quando essa divisão aconteceu, eles acabaram separando tribos, eles acabaram dividindo tribos já existentes, e eles acabaram também unindo dentro da mesma área ou do mesmo território controlado pelos europeus, tribos inimigas. O que os europeus faziam? Eles chegavam nesse local e viam qual era a situação. Opa, a tribo A e a tribo B não se dão. Só que as duas estão sobre o território que seria controlado pelo meu país. Temos um problema. Temos 2 grupos brigando dentro de um mesmo espaço. O que o europeu fazia? O europeu se aproximava, ele se aproxima de uma tribo, faz amizade e fala, olha, nos ajude a combater o outro lado, a brigar com o outro lado. E aí, qual é o ponto curioso disso? Os caras topavam, ajudavam. Por quê? Porque eles prometiam, por exemplo, o domínio da região. Se vocês lutarem com a gente passa o domínio da região para vocês. Os caras, não, vambora, a gente luta com você, então vambora. Parte para dentro. Partia para dentro, dizimava outra tribo, acabava com a tribo. Quando acabava o conflito, os ingleses iam lá e escravizavam, ou exploravam, ou até matavam a tribo que foi ajudante, que foi companheira, que foi aliada no período do conflito. Então, por muitas vezes, isso foi acontecendo dentro do território africano. Era uma forma de você dominar, utilizando uma estratégia que seria interessante para a ocupação daquele local.
Então, o ponto legal nisso tudo é a gente perceber que a África ela ficou refém. Ah, Igor, mas eu já li, por exemplo, num livro que existiam africanos que escravizavam, africanos que exploravam. Sim, mas aí são exceções, são pontos dentro de uma lógica muito maior, que é a lógica da exploração por parte dos europeus frente aos africanos. E aí, isso tudo mostra o quê? Mostra que, nesse momento, a África ela sofreu muito com a exploração europeia. Ah, Igor, e como é que foi com relação, por exemplo, à Ásia? Também aconteceu algo desse tipo? Também aconteceu algo desse tipo, tá? Países como, por exemplo, a China, países como, por exemplo, a Índia, também sofreram com a colonização. Fato, o imperialismo, na verdade, né? Fato, por exemplo, a questão da Inglaterra muito forte na Índia, tá? Assim como na África do Sul, a Inglaterra também muito forte na Índia, dando importância e dando relevância a esse momento histórico, beleza? E aí, meninas, alguma... Gustavo. Ih, não, desculpa, errei o nome. Nada, pô, que isso? Fala sério. É a hora da manhã, desculpa. Igor. Eu tô um pouco perdida na cronologia. A gente tá entre 1850 e 1900 e mais ou menos aí 30. É porque, assim, tem muitos países africanos que ainda não eram colônias, certo? Que tiveram uma recém independência, não? Por exemplo, Cabo Verde. E nessa época... Agora, recentemente, tá falando? Não, é porque eu não tô entendendo. Não, tipo, tem alguns países na África que não seriam um neocolonialismo, né? Seria ainda um colonialismo nessa época, certo? Não, houve um reforço, houve uma nova ocupação, uma nova forma de você entender. Porque, na verdade, a sua pergunta é a seguinte, do tipo assim, pô, mas os caras não são colônia desde sempre? É mais ou menos isso? Então, eles são colônia desde sempre, mas o tipo de colonização é muito diferente, porque lá atrás, eu vou te dar um exemplo, vou colocar para você no slide aqui. Você falou de Cabo Verde, né? Cabo Verde tá aqui, ó, bem no cantinho esquerdo. Na época da colonização, lá no século XVI, o que a gente tinha era o quê? Os europeus passavam por aqui, paravam e iam embora. Ou eles paravam, exploravam e iam embora. Agora é uma ocupação de fato. Eles ficam no território. Então, a modalidade imperialista é uma modalidade diferente da modalidade colonialista. No caso de Cabo Verde, no caso das áreas litorâneas, dos territórios litorâneos, o que a gente tinha no primeiro momento lá atrás, no século XVI, era como se fosse pontos de apoio para uma viagem maior, que era a Índia, né? E que era chegar, por exemplo, na parte mais asiática do nosso planeta. Então, esses territórios eles eram ocupados pelo litoral. Às vezes eram colocados alguns pontos de apoio, algumas torres, algumas áreas militares, algumas construções militares para poder impedir que alguns barcos passassem. Então, essa ocupação era uma ocupação muito rasa. Ao longo dos anos, a exploração continuou sendo feita dessa maneira. Quase 3 séculos, de 1500 a 1800 ela vai fumaça. Mas aí, quando essas potências europeias começaram a ganhar muito corpo, elas foram para a Europa com outro apetite. Qual era o apetite? O apetite de controlar as reservas naturais, que já acontecia lá atrás. As reservas energéticas, que já acontecia lá atrás. Mas agora, vender. Mas agora, ocupar o mercado, gerar mercado consumidor. Entendeu? Então, assim, é como se você tivesse um upgrade, como se tivesse dado um... Como é que eu posso explicar? Como se você tivesse renovado uma forma de exploração, mas agora com outras características importantes, né? Então, o que a gente tem hoje, o que a gente tem nesse momento que a gente está conversando, essa metade do século XIX, início do século XX, é um novo tipo de explorar. Isso tem que ficar muito claro para a gente, tá? Não é a forma antiga, é uma forma nova, mas isso não quer dizer que houve uma interrupção nessa exploração. A África é explorada há 520 anos, 9 horas e 45 minutos. Até hoje. Até amanhã ela vai ser explorada. Hoje, alguns países já muito livres, independentes, obviamente, né? Mas, assim, ainda existe uma exploração do continente africano por diferentes formas, né? Forma cultural,
forma mesmo de recurso natural. Muitos recursos naturais hoje importantes para a China, para o Japão, saem da China. Então é nesse ponto que eu queria destacar com você, entendeu? Entendi. Entendeu? Tranquilo? Entendeu mais ou menos? A gente tem que conversar. Entendi bem, porque assim, antes, né, como você estava falando, esses países eram dados para uma finalidade X, né? Que Isso. era para basicamente servir de suporte nas expedições. Isso, perfeito, E perfeito. no caso, agora serviria para explorar, né, os recursos naturais e tudo mais. Então, é isso que eu tô falando. Explorar recurso natural já existia lá atrás. Não tem problema. Ocupar já existia lá atrás. Agora, a principal diferença são as diretrizes mais afiadas. Então, eu tenho uma economia se desenvolvendo, uma economia capitalista, eu tenho indústrias, tá? Eu tenho tudo certinho, bonitinho. Eu sei que eu estou indo para lá para poder retirar a matéria-prima, para poder conquistar o mercado, para poder vender mais, tá? Porque aí o que acontece? Lá no colonialismo, no começo do século, no começo do século XVI lá, o que eu tinha? Vamos lá, a gente retira para o Brasil e manda para Portugal. A gente vai lá, tira a prata da América Andina e leva para a Europa. Beleza, tranquilo, sensacional. Era uma exploração, eram colônias de exploração. Agora é imperialismo, a imposição de um império sobre uma área, é uma dominação cultural, econômica, militar, política sobre um outro território. Então a complexidade ela aumenta muito. Eu não vou, fazendo uma comparação, né? Eu não vou mais até o JLMed para poder pegar uma bala no pote da Jarline. Eu não vou até o JLMed para poder filar a marmitinha da Tainá. Agora eu vou para o JLMed para poder sentar na cadeira, falar o que você tem que fazer, o que a Tainá tem que fazer, o que ela tem que comer, como ela tem que se vestir, como ela tem que se comportar. Tainá pode comer pipoca? Ou a pipoca agora tem que ser a pipoca que eu trouxe? A Tainá agora ela pode vestir uma roupa, por exemplo, uma calça preta? Ou ela tem que se adaptar, por exemplo, à saia? A Inara pode chegar na sala e dar bom dia? Ou tem que falar em outro idioma? Então, a ocupação ela é feita de maneira completamente diferente. Ela é muito mais intensa. Ela é muito mais... como é que eu posso explicar? Não sei se estou me fazendo claro para você. Tá dando para entender isso? Sim, é mais dominação mesmo, né? É isso, é uma dominação maior. É uma questão de imposição, uma questão até um pouco... É muito mais intensa, agressiva também. Não que lá no... Porque assim, parece que eu falo uma coisa agora e que lá atrás não existia, mas é um pouco diferente, mas o objetivo final não deixa de ser muito, muito próximo, que é a exploração. Então, é o aumento da intensidade, né? É o aumento, talvez, da intensidade, sim. Mas eu iria até um pouco adiante. Seria um aumento não sei, da complexidade, talvez. Acho que complexidade seria importante. Espera aí só um minutinho. Pode ir, meu amor. Pode ir, meu amor. Minha senhora tá passando aqui agora. Tá sem graça, porque está passando aqui agora. Já passou, viu? Nem deu. Então, assim, complexidade é interessante, mas, assim, eu acho que a palavra mais adequada pra gente nesse momento é complexidade. Acho que não tem outra, não. Mas acho que você consegue pegar bem esses dois momentos. Eu entendi. Existe uma diferença considerável, assim. A ocupação ela é muito mais intensa, complexa. Existe um deslocamento político para essa área. Tá? Então, sim, pode pensar numa complexidade muito maior, tá? Bom, seguindo. Tainá, tudo bem aí? Fala comigo, vai, por favor. Tainá não tá aí não, tá vendo? Tainá saiu. Caraca, Tainá, me abandonou, mané. Irara, me abandonou, Irara me abandonou, mané. Vacilo. Fala, Tainá. Você perguntou pra mim ou pra Inara? Pra você. Tá tudo bem. Pra você. Ah, tá. Tranquilo? Vamos lá. Igor, só os europeus fizeram o imperialismo? Não. Olha aqui, ó. Olha os Estados Unidos. Imperialismo norte-americano. O imperialismo praticado pelos Estados Unidos foi feito de forma indireta, onde o governo americano patrocinava golpes, colocando no poder ditadores favoráveis aos Estados Unidos, né? Muito prazer, imperialismo americano, mas pode chamar
de globalização que eu atendo, né? O que a gente tem aqui, muitas vezes, os Estados Unidos eles foram responsáveis em patrocinar golpes. Eles colocavam presidentes, eles colocavam líderes que iriam funcionar e iriam ditar as regras de acordo com os interesses dos Estados Unidos, né? Então isso é bastante importante pra gente aí. Galera, só um minuto aqui, o cachorro pegou outra coisa. Peraí. Vai destruir, tu vai comer tudo, até passar mal. Ele é filhote pra estar comendo tanta coisa assim? Tem 3 meses. Ele já comeu a roupa do Antônio do Varal. Ele já comeu a toalha da Marcelo. Ontem ele conseguiu, porque aqui tem tipo um jardinzinho, né? Aí ele tudo que ele come, ele leva para trás do jardim. Aí ele pegou a calcinha da Marcela do Varal e levou para dentro do jardim e enterrou. Aí tava a gente conversando ontem, ele foi lá, pegou e veio com a calcinha da Marcela na boca. Cheia de terra. Cheia de terra. Agora ele tava comendo aquela paradinha que fica do lado do vaso sanitário para poder limpar o vaso. Tava com ele na boca. Vocês já viram ele não, né? Não. Não, é um chau-chau branco. Só que é um filhote, né? Tem 3, 4 meses, então ele não para. Aí a gente botou do lado de fora para ele não atrapalhar na aula, só que ele tá tocando o terror. Vem, senhora, pode vir. Pode passar aqui se quiser. Tá? Conseguiu falar? Não? Vamos lá. Então, voltando aqui, a parte do imperialismo, né? E aí a gente vai chegar numa fase muito importante. Por quê? De tanto ocupar, de tanto se desenvolver, a gente vai dar esse salto aí para uma complexidade maior do capitalismo, né? Como eu falei para vocês anteriormente, essa fase do capitalismo financeiro, que a gente vai ter a necessidade de expandir a produção. As grandes corporações buscavam o auxílio dos bancos, investidoras em empresas de financiamento para dar suporte financeiro. A gente falou disso lá atrás. Com o maior entrelaçamento entre as grandes corporações e as empresas, ficou difícil dissociar o capital industrial e o capital bancário. Se eu quero produzir mais, se eu quero desenvolver a minha economia, eu preciso financiar. Se eu quero desenvolver a minha produção, eu preciso ter dinheiro. E aí eu tenho as empresas, os bancos, eu tenho as investidoras, eu tenho grupos que vão emprestar essa grana vai ser usada para poder potencializar a produção, para poder potencializar a economia, e dessa maneira eu consigo aumentar e consigo dominar mais do mercado. É uma lógica bem interessante, e a partir daí eu não vou conseguir mais dissociar o capitalismo industrial do capitalismo financeiro. Igor, eu não consigo visualizar isso que você está dizendo. Dá para você hoje pensar numa empresa se expandindo, crescendo apenas com recursos próprios? É muito difícil. A empresa ela vai precisar, de certa maneira, que ela tenha um alívio, né, um certo sopro, um certo auxílio financeiro, para que ela possa, de certa maneira, conseguir dar esse salto, dar esse pulo, dar esse sei lá, como eu posso explicar para vocês isso, mas que eles possam dar esse pulo e se desenvolver muito mais. Então, a partir desse momento aqui, eu tenho esse casamento, que vai ser um casamento eterno, praticamente, entre capital industrial e capital financeiro, tá? Aqui, Oi. Você pode só explicar de novo como eram feitos esses golpes norte-americanos? Vamos lá. Vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo nacional para você poder entender. Os Estados Unidos, na época da Guerra Fria, isso pós-Segunda Guerra Mundial, né? Vou dar um exemplo para poder voltar lá atrás, tá? Eles olham, por exemplo, para o Brasil. E no Brasil, nós tínhamos dois governos, né? Que foram governos em sequência, governos de esquerda, João Goulart e Jânio Quadros. Eles olhavam para esses dois governos como governos de esquerda. Tanto que João Goulart, se eu não me engano, tinha uma proposta até mesmo de fazer uma reforma agrária. Esse medo do socialismo, esse medo de implementação de um governo socialista, ele era o que os Estados Unidos precisavam para poder patrocinar ou financiar levantes populares,
ou até mesmo o estímulo dos militares, para que esses militares conseguissem, de certa maneira, promover um golpe, afastar a esquerda do poder e, de certa maneira, tomar esse local. Tomando esse local, obviamente, se eles foram auxiliados pelos americanos, depois que eles entrarem, eles vão favorecer os americanos. Então, o caso do Brasil é um caso importante sobre golpe que foi feito para colocar ditadores favoráveis aos Estados Unidos. Os políticos, os militares que governavam o Brasil durante o período da ditadura militar eram alinhados aos Estados Unidos. Então, a gente tem que ter essa noção. Eles patrocinam golpes com a intenção de colocar no poder alguém que seja conivente com as vontades americanas. Eu não sei se vocês já assistiram no Netflix o filme do Sérgio Vieira de Mello? Do cara da ONU? Alguém já assistiu? Tainá e Nara? Não? O filme do Sérgio Vieira de Mello, ele fala da ONU. E durante muito tempo, a ONU foi um braço utilizado pelos Estados Unidos para poder interferir nas políticas locais. Então, por exemplo, no caso do Iraque, onde acontece o filme, né? O que a ONU faz é o seguinte: ela pega um país que tem um ditador, que é o Saddam Hussein, ela patrocina, né, ela auxilia a saída, a queda do Saddam Hussein com uma intervenção militar. Saddam Hussein sai, e aí, esse período de transição entre a saída de um ditador e a chegada de um novo governo, os Estados Unidos eles mandam a ONU. E a ONU ela vai servir mais ou menos de braço americano nessa região. Com qual objetivo? Fazer a transição política entre uma ditadura e um governo democrático. Só que quando você faz a transição, você vai, obviamente, conduzir o processo de acordo com o seu interesse. Então, da mesma forma que os Estados Unidos lá atrás patrocinavam golpes militares, principalmente com o uso da força militar e o uso dos militares, o que a gente tem nos dias de hoje é os Estados Unidos usando o braço da ONU para também conseguir influenciar na política dos países e, obviamente, que nessa geopolítica conseguir os seus interesses sejam feitos. Então, era mais ou menos dessa maneira. Deu para entender? Deu. Beleza. Aqui embaixo, eu coloco para vocês uma parte do meu slide, que é uma parte onde, em sala de aula, eu meio que me descabelo, assim, meio que eu fico meio doido. Por quê? Porque aqui é uma crítica muito à questão ambiental, né? Do famoso do não ter um planeta B. Que a gente pensa assim, pô, quando a situação aperta, nós temos um plano B? A gente tem que ter um plano B sempre. Por exemplo, Igor, você hoje tentou dar aula pelo teu computador, não conseguiu. Qual é o plano B? É o celular. Se o meu celular não funcionar, eu procuro outro celular. Se o outro celular não funcionar, eu procuro o plano C, que é um outro celular. Se nada funcionar, eu vou ter que sair de casa e procurar, mas eu vou ter que dar aula para vocês. Essa imagem, ela fala, não há planeta B, e não é um plano B. Por quê? Porque nesse momento da história, a produção capitalista ela é tão intensa e ela é tão grande, o planeta é tão explorado, é tão devastado, que, irmão, todo respeito, a gente começa uma espiral tão grave e tão preocupante que é mais ou menos, e aí andando na ordem cronológica, tá? É mais ou menos na década de 50, 60 e 70 que o alerta ligado, vermelho, piscante, que fica girando, é disparado. Nesse momento, o que a gente tem é uma atenção muito grande que tem que ser feita a questão ambiental. Por quê? Porque eu quero que vocês lembrem que a economia europeia já vinha produzindo desde a primeira Revolução Industrial, desde a metade do século XVIII. Tá? Então vem do século XVIII, século XIX, século XX só de produção, capitalismo, lucro, recurso natural, retirada, impacto no meio ambiente, retirada de energia, queima de combustíveis fósseis, queima do petróleo, queima do carvão, e aí vai chegar o momento, e esse momento é a transição da segunda para a terceira Revolução Industrial, aonde essa sirene vermelha vai começar a apitar cada vez mais forte. Não temos um planeta B. E por que esse slide está aí? Porque eu puxo um gancho depois para falar das conferências ambientais, das conferências climáticas. A primeira conferência, em 1972, é a Conferência de Estocolmo, na Suécia. Tá? Mas é óbvio que a gente não está na sala de aula e por esse fator não vale a pena a gente chegar a esse ponto.
tá? Então, por esse motivo, fica atento porque vamos ter essa aula ainda, não é para se preocupar com isso. Dando sequência aqui, a gente tem, ainda falando sobre o capitalismo, né, uma imagem muito interessante. O que a gente tem aqui é o presidente da Fiesp à época, né, com o chapeuzinho aqui, ó, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, né, simbolizando aqui o patrão, né. Esse patrão, ele tá com um porrete, que é o porrete da demissão, né. E aqui tem um mercado, aqui atrás, ó, os donos das grandes empresas, como, por exemplo, a GM, a Vale do Rio Doce, a Ford e a Volkswagen. Eles estão aqui falando o quê? Pedindo o quê? A gente quer isenção de impostos, incentivos fiscais, juros baixos e lucro, muito mais lucro. Esse é o capitalismo selvagem, né? Que a gente tem a mão do patrão aqui com a demissão, né? A Fiesp sendo esse órgão importante para poder demonstrar qual é o interesse da classe industrial, da classe burguesa industrial. E o que a gente tem aqui é as empresas, né, também com os seus porretes para dar a cabeça do trabalhador para que ele trabalhe mais. E aí, curiosamente, uma coisa que fica importante para a gente aqui é, repara as aves, né, as aves voando por aqui, né, elas pretas, magras, parecem queimadas, né, sei lá, uma expressão diferente. E atrás, você pode reparar vulcões, né, como se os vulcões estivessem saindo fumaça. Então, aqui é um grande exemplo do que seria o impacto desse capitalismo na natureza. A gente tem aqui, de maneira muito... Como é que eu posso explicar? De maneira muito curiosa, os vulcões colocados como chaminés das fábricas. Ok? E aí, nessa fase do capitalismo financeiro, nós temos a formação de alguns agrupamentos, algumas formas de organização industrial. E agora, meninas, prestem atenção, por favor, tá? São 3 termos importantíssimos. Vocês têm que ter atenção, tá? Esse slide, ele ainda não vai, acho que a gente não vai conseguir terminar ele na aula de hoje. Eu espero que a gente termine. Se a gente terminar, eu já coloco para vocês no grupo. Não precisa copiar, mas seria interessante que vocês fizessem com as palavras de vocês o que significa cada um desses termos. Vamos lá. Uma fase do capitalismo industrial, nessa fase do capitalismo financeiro, desculpa, aparecem esses monopólios, né? E esses monopólios eles vão acabar se desenvolvendo em outras formas de organização das empresas, como, por exemplo, o trust. O que é o trust? Entende-se como trust a empresa que faz parte do mercado e se torna sócia de outra grande empresa, passando a controlar grande parte do mercado consumidor. O principal objetivo é dominar a oferta de determinado produto ou serviço, diminuindo a concorrência e a possibilidade do consumidor encontrar produtos de marca com menor expressão. Fusão e incorporação de empresas de um mesmo setor, abrindo mão de sua independência legal para construir uma única organização. Trust tem o objetivo de dominar determinada oferta de produto e de serviço. O melhor exemplo é a Unilever. A Unilever é uma empresa que a gente não pode definir qual é o setor dela. Por quê? Dentro da Unilever, você tem absorvente, pilha, sabão em pó, sabonete, shampoo, condicionador, lâmina de barbear, gel pós-barba. A gente tem uma enormidade de produtos dentro da mesma empresa. Então, a Unilever, assim como a Procter & Gamble, por exemplo, a P&G, né? Procter & Gamble, que é a P&G e a Unilever, elas são 2 empresas maiores que compram outras empresas pequenas e acabam sugando essa estrutura para dentro de si. Dessa maneira, o que a gente vai ter é uma empresa maior, como a Unilever, comandando outras empresas de setores diferentes. E o objetivo, obviamente, né, é controlar esse mercado, porque eu vou começar a ter, obviamente, uma questão de organização interna que vai me permitir focar no mercado. Então, como, por exemplo, a P&G, ela vai incorporar a sua marca, uma outra empresa, como, por exemplo, a Omo e Ariel, são 2 empresas diferentes, mas aí a Unilever ela vai comprar o Omo, né, vai passar a produzir o Omo e vai começar a comprar empresas pequenas, a incorporar empresas do mesmo setor
para diminuir essa concorrência, como a gente falou anteriormente lá no começo da aula. E dessa maneira eu vou tentar dominar o mercado. Então, empresas como Unilever e Procter & Gamble praticam o trust. Eu consigo ser uma empresa centralizada que eu vou ter uma gama de produtos muito diferenciada. E aí eu consigo explorar os mercados de maneira diferente. Quando o mercado de beleza está ruim, eu foco no mercado de higiene pessoal. Quando o de higiene pessoal está ruim, eu foco no mercado de comida e assim por diante. Eu tenho na minha empresa diversos produtos, diversos serviços, diversas formas de eu controlar essa situação. A segunda forma de organização é a do conglomerado. Essa é muito fácil de entender, tá? Entende-se como pequenas empresas dominadas por uma sede que contém a maior parte das ações. As mesmas, no caso, a mesma atua, tá errado aqui, a mesma atua em diversos setores econômicos. Com isso, podemos caracterizar como um estágio avançado de concentração e centralização do capital. Um exemplo são as grandes corporações que dominam desde a extração da matéria-prima, o transporte de um produto já industrializado e a chegada ao mercado consumidor. Um exemplo é a empresa Mitsubishi, que fabrica desde carros até canetas, ou a LG, que fabrica de celulares, notebooks e televisores, até eletrodomésticos e produtos petroquímicos. Aí a gente volta a falar do truste. Muitos trustes construídos no final do século XIX e início do século XX transformaram-se em conglomerados. Os trustes foram ficando tão grandes que eles viraram conglomerados, resultantes de um amplo processo de concentração e centralização dos capitais, de uma crescente ampliação e de diversificação dos negócios, com o intuito de dominar a oferta de determinados produtos no mercado. Os conglomerados, também chamados de grupos ou corporações, são o exemplo mais bem acabado de empresa do capitalismo monopolista. Então, olha o exemplo disso. A Mitsubishi, ela produz televisão, automóvel, caneta, motor para lancha, laptop e ar-condicionado. Esse é um exemplo claro de conglomerado, tá? Eu tenho uma empresa que produz diversos produtos e a Mitsubishi, ela é uma empresa que ela trabalha desde a extração do recurso natural até a confecção de um automóvel, desde a extração do recurso natural até a fabricação de produtos de setores diferentes. Cara, isso é ser gigantesca. Se eu não me engano, hoje a Mitsubishi não produz mais essa enormidade tão grande de produtos, mas ela ainda está com uma variação e com uma amplitude de mercado muito grande. No Brasil, a gente consegue enxergar principalmente a Mitsubishi no mercado automobilístico, tá? Mas tem uma outra empresa, por exemplo, a Yamaha, ela produz motos, mas ela produz também teclado, né? Ela vai para a área musical. Então, assim, é muito legal a gente poder perceber que esses conglomerados, eles ocupam diversos setores da economia. São empresas gigantescas, corporações muito grandes, o que reforça aquela ideia inicial de monopolização da economia. E, por último, o mais preocupante, o mais grave, o que gera os maiores impactos, que é o cartel. Entende-se como um acordo secreto entre empresas do mesmo ramo de negócios que estabeleceram entre si um preço determinado para um produto. Isso gera a quebra da concorrência, já que o tabelamento dos preços entre produtos de diferentes empresas resulta em um prejuízo para o consumidor, que sempre busca o menor preço. E isso não ocorre, pois não há concorrência entre as empresas. Existem 4 formas de caracterizar um cartel. Ele é dividido territorialmente, ele divide os mercados, divide os bairros, divide as regiões, os estados territorialmente. Ele controla a matéria-prima, ele determina o volume de venda e o volume de produção, e ele também equipara os preços. No caso do cartel, o melhor exemplo que a gente tem é o posto de gasolina. Eu quero que vocês me digam quando foi a última vez que vocês viram posto de gasolina fazendo promoção. Não tem. Eu quero que vocês me digam qual foi a última vez que você viu, de fato, uma discrepância muito grande no valor do combustível. Você não vê. Você não vê. Se você hoje está passando por um lugar com seu pai, com a sua mãe, com a sua tia, com seu tio, ou se você dirige, e se você se depara com um posto com uma gasolina muito barata, muito mais barata, você vai pensar o seguinte: é adulterado. É fato. Se você hoje chega à conclusão de que a gasolina está muito barata, algo de errado não está certo. É fato. A gente tem que saber, calma aí, qual é o problema desse posto para estar tão barata a gasolina?
O cartel, ele é uma estratégia de combinar preço, porque combinando o preço, eu diminuo a concorrência. Se eu diminuo a concorrência, eu coloco o preço como eu quiser. E aqui no Brasil tem um agravante ainda, que o nosso petróleo, ele é pautado pelo dólar e pautado pelo valor do dólar, do barril, no mercado internacional. Então, algumas situações, elas podem alterar o valor. Geralmente, a gente só vê alteração para cima, é só aumento dos preços. Mas a lógica é, se o mercado aumenta no mercado internacional, o valor aumenta. Mas se o mercado aumenta no valor, mas se o petróleo diminui no mercado internacional, eu teria que ter diminuição do valor nas bombas de combustível, que a gente não encontra, que a gente não vê. Então, dessa maneira, o cartel ele acaba controlando a distribuição, a produção e até mesmo quem vai vender em determinado local. A título de curiosidade, os cartéis, eles geram por muitas vezes morte, porque existe uma territorialização do consumo e uma territorialização da venda. Então, eu tenho um posto de gasolina ali, eu tenho um outro ali. Mas eu vou fazer uma promoção nos meus 10 postos de gasolina para colocar a gasolina com metade do preço. Meu irmão, se você fizer isso, o nego vai te caçar. O nego vai te pegar em algum lugar. O cartel hoje ele é um gravíssimo problema, porque ele acaba a concorrência. A gasolina hoje, a gente tem a Petrobras, né, vendendo com o posto BR, a gente tem o posto Shell no Rio de Janeiro, a gente tem outras marcas, mas a nossa concorrência no setor de combustível ele é muito baixa. Por isso o valor só sobe. Lembra do exemplo da Oi, da TIM, da Claro, da Vivo e da Nextel. São empresas de telefonia que, por terem mais empresas no mercado, conseguem oferecer sempre o menor preço e aí você vai abaixando paulatinamente esse valor. Então o cartel ele é extremamente prejudicial para a economia. Meninas, falei muita coisa. Perguntas aqui, vai. Vamos! Então, a Ambev é um exemplo de conglomerado ou de trust? Trust. Eu acho que eu não entendi muito bem a diferença, porque, tipo, a Ambev, ela só trabalha com bebidas, certo? Então, mas ela trabalha com bebidas variadas. Muitas. Sim, sim. Mas então, eu achava que o trust era, tipo, eu não entendi muito bem a diferença. Peraí, olha só, deixa eu ver se eu consigo achar um negócio pra você aqui, peraí. Unilever. Ai, cara, escrevi errado. Unilever, olha só. Olha a quantidade. Olha a quantidade de empresas. Tá conseguindo ver daí? Sim. Olha quantas empresas a Unilever controla. A margarina, desodorante, maionese. Olha a variedade de empresas que a Unilever controla. É uma enormidade de empresas de setores diferentes, tá percebendo? Mas então, eu tava pensando que ela se enquadrava nesse tópico porque ela usava tipo, produtos de áreas diferentes. No caso, a Ambev só trabalha com bebidas, certo? Aí, pra mim... Mas entra em truste também. Tá. É uma modalidade diferente. Agora, olha aqui, por exemplo, a Unilever em outros lugares do mundo. Olha o que ela controla. Aqui, se eu não me engano, é Israel. Provavelmente porque está escrito em hebraico aqui, ó. Mas, olha que parada louca. Então, a Unilever, ela é um exemplo de truste. Agora, olha a outra. Procter e Gamble. Olha a P&G. Olha quantas marcas a P&G controla. E por setores diferentes, limpeza, aqui ela tem pilha, aqui ela tem parte de perfumaria, né? Aqui ela tem bebê e cuidados pessoais, marcas de roupa, pasta de dente, tá? Agora, quando você fala, por exemplo, de um conglomerado, como se fala, por exemplo, da Ambev, né, que você falou, a Ambev, empresas, cervejas, tipos de cerveja, marcas de cerveja diferentes. No caso, é um truste aqui dentro da marca cervejeira, da parte da indústria. Tem refrigerante, mas é bebida. Mas tem outro refrigerante, é bebida ainda. Então, dentro desse mesmo setor. Agora, quando você pensa no conglomerado, olha como é que você... rapaz, conglomerado empresarial. Quando você pensa nisso, olha aqui. Olha como é que o cara exemplifica para você aqui, Tá vendo, P&G, Nestlé, Kraft. Agora, quando ele olha como ele coloca aqui, Mitsubishi, como uma empresa que está de destaque aqui maior.
ela vai ter controle de todas as partes. De novo, ó, aqui ele fala sobre holding, mas a gente não vai nem entrar em holding, porque holding é um tema que a gente não utiliza muito. Mas olha como é que está sendo distribuído isso aqui. Conglomerado, o cara vai trabalhar com corporações diferentes. E um trust, como eu coloquei para você no slide aqui, ó, olha só, voltando aqui, ó, muitos trusts constituídos no final do século XVIII, início do século XIX, transformam-se em conglomerados. Então, pode acontecer de um trust se desenvolver muito e acabar se tornando um conglomerado. Agora, quando você for ver uma prova, uma questão, provavelmente, Nara, o que você vai ver são duas marcas sendo destacadas. A Mitsubishi, pela grande variedade, desde caneta até automóvel, tá? Até mesmo, por outro lado, a questão da Yamaha. Yamaha produz de tudo. Deixa eu ver se eu colocar aqui produtos Yamaha. Produtos Yamaha. Produtos Yamaha. Aqui, ó. Você tem jet ski, piano, kit de limpeza para clarinete, motor de barco, teclado. É muita coisa. Então, aqui é uma espécie, a gente consegue visualizar isso melhor. Foi, Nara? Se tiver dúvida, eu explico de novo. Entendi. Mesmo? Uhum. Beleza. Aí, andando um pouquinho mais para frente, né? Passando aí passando a década de 20, 30, né? Caminhando para metade do século 20, o que a gente tem aqui é uma expansão das multinacionais, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né? Que depois da Segunda Guerra Mundial a gente tem uma tendência expansionista das empresas, que muito se pareceu com a tendência econômica dos países desenvolvidos. Foi necessário desenvolver novas estratégias de atuação internacional a partir de uma base matriz nacional para controlar suas filiais espalhadas no mundo. Então você tem um ponto, né? Você tem uma cidade, um país de origem, e o que você tem depois é o seu desenvolvimento e o seu espalhamento, seu espraiamento por outros países, né? Então você tem as empresas buscando melhores condições e melhores fatores locacionais em outras regiões. E eu coloquei assim: as potências europeias passam a perder força e também o domínio sobre as neocolônias na Ásia e na África, mudando o eixo econômico do mundo para os Estados Unidos e a União Soviética. No caso, essas potências europeias aí, elas perdem força pós Segunda Guerra Mundial, porque na Segunda Guerra Mundial o bicho pegou, né? Só a Alemanha e Rússia perderam muito da sua economia. Eu falei, não, peraí. Só a Alemanha e a França perderam praticamente o seu território inteiro para a guerra, né? O único país aí europeu que ganha um certo destaque na Segunda Guerra Mundial é a União Soviética, que sai fortalecida, né? De certa maneira, o que Hitler fez no continente europeu complicou e dificultou demais o desenvolvimento econômico. E aí, por esse desenvolvimento econômico e, de certa maneira, desenvolvimento político, social, como um todo, da Europa, né? O que a gente tem aí é esse enfraquecimento dos países europeus, e aí, obviamente, se eles não conseguiram nem se organizar internamente, que dirá organizar as suas colônias no continente africano ou no continente asiático. Se eu não consigo arrumar minha casa, como é que eu vou controlar a casa do vizinho? Né? Se eu não consigo controlar o lixo da minha casa, como é que eu vou conseguir controlar o lixo das casas dos outros que eu controlo? Então, quando a economia e a política europeia não andava bem, eles não conseguiam se organizar internamente e também não conseguiam organizar as suas colônias do período neocolonial, do período imperialista. Então, o que começou a acontecer foi uma perda significativa da força dos países europeus pós-Segunda Guerra e o surgimento muito grande, com muita força, dos Estados Unidos e da União Soviética como grandes potências. E aí eu coloquei como último tópico aqui, o período pós-Segunda Guerra foi marcado pela mundialização capitalista, que foram potencializadas pelos avanços da terceira revolução industrial, principalmente no setor de transporte e de comunicação. E aí tudo fica muito mais fácil, porque a gente vai dar o start na terceira revolução industrial. Terceira revolução que vai ser muito importante, porque ela vai dar um salto significativo, que vai ter como culminância o processo de globalização, ok? Então que fique bem claro isso aí para vocês. A gente ainda tem aqui mais 5 slides. Eu não sei se vale a pena a gente entrar nisso agora aqui, mas a gente vai entrar na última fase do capitalismo, que é o capitalismo informacional. Bom, vou entrar. Depois, a gente tem que lembrar que essa terceira revolução industrial,
ela tem como principais pontos, e aí bota uma setinha, bota de vermelho, iluminador, o que você quiser. A gente tem que lembrar que essa terceira revolução industrial, ela é pautada na potencialização de dois setores, tá? Nos setores de transporte e nos setores de comunicação. Obviamente, se eu tenho essa evolução aqui, os fluxos vão ser potencializados. Fluxos materiais, como, por exemplo, mercadorias e pessoas, ou imateriais, como capital e informação. Esses dois fluxos, eles vão ser potencializados, principalmente a partir dos anos 70 e 80, com a terceira revolução industrial. Nessa terceira revolução industrial, eu vou dar origem a um capitalismo conhecido como capitalismo informacional. E aí, obviamente, essa etapa do capitalismo informacional, ela vai ser muito importante, como eu falei para vocês, porque ela vai chegar no momento da globalização, que é o que a gente está vivendo no dia de hoje, e alguns especialistas já acreditam que nós estamos chegando no momento final, no momento do limite do processo de globalização. Tá? Essa pandemia, por exemplo, muita gente classifica como uma pandemia globalizada, né? Porque os fluxos de pessoas por todos os espaços do mundo carregam um vírus e assim por diante eu vou espalhando essa situação por outros lugares. Mas o importante da gente destacar é que esse capitalismo informacional marca uma etapa, né? Essa etapa do capitalismo se iniciou no final da Segunda Guerra Mundial e se desenvolveu nos anos 60, 70, 80 até os dias de hoje. Nós ainda estamos no capitalismo informacional. E eu tenho um aumento considerável da produtividade econômica e também da aceleração dos fluxos de mercadorias, sendo elas materiais ou imateriais. Aqui eu tenho a fibra ótica, tá? Aqui eu tenho os satélites, fibra ótica que, nossa, potencializou demais os fluxos, os imateriais, né? Aqui eu tenho os satélites, que também aumentaram demais a comunicação entre os diversos pontos do nosso planeta. E aqui eu tenho o mundo envolvido pelo caminho da internet, né? O cabo de rede. Setor financeiro foi globalizado, as inovações tecnológicas foram tão agudas que as transferências bancárias e financeiras deixaram de estar atreladas ao capital físico. Hoje eu transfiro valores pelo celular, hoje eu faço pagamentos pelo código de barra, hoje eu uso o QR Code para fazer uma doação numa live, hoje eu tenho o PicPay para poder pagar sem cartão de crédito. A globalização ela me permitiu uma globalização também do setor financeiro. O dinheiro físico hoje é cada vez mais raro. E também nós temos apenas a conexão de rede. Apenas com a conexão de rede é possível transferir, depositar e seguir dados bancários em bancos em que não necessariamente devem estar próximos a você. Para quem aí, eu não tenho esse hábito, tá? Mas para quem aí tem um hábito, tem gente que paga com o celular, né? O cara encosta o celular perto do dispositivo, ou então ele encosta até mesmo o cartão dele perto do dispositivo e ele já tem aí o pagamento sendo efetuado, tá? É uma evolução, a globalização ela dá esse passo. Esse passo ele é muito importante para que a gente possa entender o quão globalizado é a nossa economia, tá? E aí, onde eu estava? Me perdi aqui. E aí, no caso, a gente vem num momento importante, onde hoje em dia a qualificação é igual ao conhecimento, né? Eu queria falar disso para vocês em outro momento, eu não queria falar disso para vocês agora não, porque é muita coisa para poder falar. Vocês se importam que eu pare por aqui? Fala comigo aí. Não, tudo bem. Deixa eu só me mandar um. Fala, Tainá. Você pode voltar na parte da Conferência de Berlim? Eu sei que já passou muito. Não, sem problema. Eu fiquei um pouco perdida nessa parte, não entendi muito bem. Qual a parte? Fala pra mim. Essa aqui do mapa, não? Não, do slide vermelho ali. Slide vermelho, peraí. Comunista. Essa, né? Isso. Diga. É pra alguma dúvida ou é para explicar tudo de novo? Se você puder explicar, por favor, porque eu não sei se ficou muito claro para mim. Não, sem problema. Vamos lá, olha só. Os países europeus, eles tinham como objetivo claro transbordar a sua produção interna para continentes que ainda não tinham sido explorados. Dessa maneira, essas potências, elas vão procurar a África e a Ásia para poder ser esse bode expiatório aí nesse desenvolvimento capitalista. Quando eles chegam ao limite para poder fazer a transferência dessa economia europeia capitalista para a África e a Ásia, eles precisam fazer uma divisão daquele espaço, uma divisão do território. Eles sentam na Conferência de Berlim, que é uma imagem muito emblemática, eu vou te mostrar aqui, Tainá, porque ela é muito emblemática. Olha isso aqui.
Conferência de Berlim. Essa imagem, ela é muito, muito importante, tá? Ela é a imagem de um carinha aqui, né? Um personagem europeu, pegando a África e fatiando a África de acordo com os seus interesses. Tá aqui, ó. Essa imagem ela é muito emblemática, tá? Essa conferência, ela aconteceu dessa maneira. A galera sentou na mesa. Como é que a gente vai dividir a África? E foi feita a divisão de acordo com os interesses dos europeus. E aí, ó, olha aqui, ó. A China também foi dividida de acordo com os interesses dos europeus, tá? Deixa eu ver uma outra imagem legal aqui. E aí, dessa maneira, cada país sabia exatamente qual área da África que queria. Ah, eu quero a região do Congo porque é uma região que tem muito ferro. Ah, eu quero a região da África do Sul porque tem diamante. Então, o que aconteceu? Na Conferência de Berlim, rolou uma divisão do território de acordo com os interesses dos europeus, sem respeitar a ocupação pré-existente das comunidades e civilizações africanas. E isso foi extremamente grave para o continente, porque isso acabou, de certa maneira, sendo um reforço da colonização, um reforço da exploração que já tinha acontecido lá no século XVI. Era isso? Entendi. Tem certeza? Então, teve a divisão do continente africano pelos países europeus devido ao excesso de exploração, é isso? Na verdade, não devido ao excesso, mas com o objetivo de aumentar a exploração. Ah, tá, entendi. Beleza? Beleza. Porque assim, essa última parte agora é uma parte muito atual, a gente vai falar de muita coisa legal, mas algumas partes muito atuais, que seria interessante que a gente ficasse com um pouco mais de tempo para a gente não correr com isso ou terminar isso em 3 minutos. Tá? Eu acho que vale a pena a gente segurar um pouquinho. Pode ser? Pode. Tainá, alguma dúvida com relação à aula de hoje? Alguma dúvida além dessa? Não, tudo certo. Não? Inara, fala comigo. Tudo certo, sim. Quantas folhas de resumo deu aí? Fala para mim. Uma, tipo, frente e verso, e a metade de outra eu fiz. E aí, Tainá? A minha deu 4 páginas. Que? Caraca. Juntando uma folha cada aula. Juntando as 2 aulas. Entendi. Sabe qual é uma vontade que eu tenho? Eu tenho a vontade de falar e, ao mesmo tempo, isso sair escrito em algum lugar. Para saber quantas páginas eu falo. Eu não faço ideia. Isso deve ser um cálculo curioso. Muito mais de 4, com certeza. Bom, meninas, é o seguinte. Eu ainda não vou colocar para vocês o slide lá no grupo. A gente não acabou esse slide, tá? Mas na próxima aula já eu disponibilizo para vocês que vocês possam estudar. Fechado? Beleza. Deixa eu só encerrar aqui, rapidinho. Beijo, galera. Sai não. Calma aí. Beijo, galera.